Olá, povo de Deus, sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 27 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 4, 11 até o 21, versículo 2. E de Lucas 21, 29 e 33. Hoje e amanhã temos trechos dos últimos capítulos de Apocalipse, onde a superação do sistema de opressão do Império Romano é apresentada de maneira contundente e com ela a vitória sobre tudo aquilo que impede os cristãos de se organizarem e testemunharem a fé no Cordeiro. O capítulo 20 é conhecido como o milênio, o fim dos tempos já começou, ou o reino de 1000 anos. João apresenta a dinâmica do fim dos tempos. Com a morte e a ressurreição de Jesus, o fim da história já começou e se vai processando ao longo da história, até chegar à consumação final, quando a aliança entre Deus e a humanidade se tornar plenamente manifesta. O dragão aparece com diversos nomes: antiga serpente, diabo, Satanás. A serpente é enganadora, o diabo serve para dividir e Satanás é o antagonista. O anjo prendeu o dragão por 1000 anos. As leituras fundamentalistas pendem para o milenarismo e até anunciaram o fim dos tempos na passagem dos milênios, do primeiro para o segundo e deste para o terceiro. Ora, João não está preocupado com a contagem dos dias, meses e anos, mas com as sucessivas ressurreições. A primeira é daqueles que se mantiveram firmes no testemunho de Jesus e resistiram à besta fera. Testemunho fecundo, pois o sangue derramado fertilizou a terra e deu fruto espalhado pelo mundo inteiro, num tempo de 1000 anos, para reinarem com Cristo. Como nos diz Frei Carlos Mestres, os 1000 anos indicam o tempo que vai desde o fim da perseguição do império até o fim do mundo. É o tempo completo marcado por Deus. Não se pode tomar ao pé da letra, pois a respeito do fim do mundo ninguém sabe nada, só o Pai. Aqui o nosso texto litúrgico de hoje dá um salto e nos leva à visão da cidade santa, Jerusalém, a nova Jerusalém, adornada como a noiva para o seu esposo. Em síntese, João deixa claro que quem resiste à sedução do dragão reina com Cristo, pois reduzem o diabo à impotência e os mártires participam do julgamento que condena o dragão. Porém, o diabo tem ainda poder sobre os que se deixam seduzir. Seguimos na luta. Não podemos nos deixar seduzir pelo diabo que hoje se veste com roupas finas, enganando os incautos. Sobretudo nos nossos dias em que a mentira se apresenta disfarçada de verdade e arrasta aqueles que não procuram o discernimento paciente. É claro que João insiste que haverá um final feliz, onde o dragão será definitivamente derrotado. Mas enquanto estamos no processo histórico, temos de renovar a cada dia nossas opções. O que significa hoje resistir às seduções de Satanás e perseverar no seguimento de Jesus? Lucas 21, de 29 a 33. O espanhol exegeta Alonso Schecker comenta: a parábola da figueira refere-se em geral à proximidade do reinado de Deus. No contexto presente, parece visar a queda de Jerusalém. Outros pensam que se refere à parousia, fim do mundo, e nesse caso se falaria do reinado definitivo de Deus.
Mas, como fala o apóstolo Paulo, depois virá o fim, quando entregar o reino de Deus ao Pai. A parábola, como imagem, é aplicável a diversas situações. Estamos quase no final do capítulo 21 de Lucas, todo ele marcado pela perspectiva escatológica. Jesus deixa explícito aqui que devemos discernir os sinais dos tempos, da mesma forma que sabemos interpretar os sinais da natureza. Assim como dizemos que o verão está chegando quando vemos as árvores darem seus brotos, devemos perceber que o tempo está maduro para a proximidade do reino. O último versículo, que diz que céu e terra passarão, minhas palavras não passarão, serve para respaldar tudo o que foi dito até aqui. No início deste capítulo, lá no versículo 7, Lucas apresenta uma pergunta programática. Mestre, quando sucederá isso? E qual será o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Podemos reler o capítulo como uma resposta dada a conta-gotas, culminando com a parábola da figueira. Todo o texto tem um sentido parenético, ou seja, exortativo, para que vivamos vigilantes, mas sem medo. Esperança é a palavra que deve emoldurar nossa existência, pois, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. Por isso, Frei Carlos intitulou seu livro sobre Apocalipse de Esperança de um povo que luta, esperança de esperançar, não de ficar esperando que tudo aconteça. Os problemas que as comunidades enfrentavam eram tantos que dava para desanimar. Por isso, a mensagem de Apocalipse está repleta de esperança. A perseguição era violenta, havia prisões, muitos já tinham sido martirizados, era um desafio imenso manter a fé, ou se coligava com o império adorando a besta, ou se vivia em pé de testemunho da fé, correndo risco de vida. E como nos diz o Frei Carlos, o povo das comunidades tinha muitas dificuldades. Havia o cansaço natural depois de tantos anos de caminhada. Havia a diminuição do primeiro fervor. Havia os falsos líderes que se apresentavam como apóstolos e não eram. Havia doutrinas erradas que traziam confusão. Além das perseguições do império, havia também a perseguição da parte dos judeus. Havia o problema das outras religiões que se misturavam com a fé em Jesus. Algumas comunidades estavam morrendo, outras bem fraquinhas, continuavam firmes na fé. Em geral, era gente pobre e até indigente. As comunidades mais ricas se acomodaram, iludidas pela sua riqueza. Para esse povo, João escreve dando a certeza da vitória, fazendo crescer a esperança em todas as comunidades. Pode-se, claro, fazer um paralelo com os nossos tempos. Há momentos de desânimo antes, durante, depois da pandemia que vivemos. Há lideranças seduzidas pelas bestas atuais. Há pessoas que deveriam estar dando esperança ao povo para resistir, mas se deixam levar pelo gosto do prazer narcísico, do poder absoluto, fazendo às vezes de celebração da comunidade momento de show e ostentação. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, nos chamou a atenção para que não caiamos no mundanismo espiritual, aquele que se reveste de ritos litúrgicos, mas que por dentro é vazio e só produz culto à própria pessoa, os que buscam a glória pessoal e não a de Cristo. Nesse contexto, quando lemos Apocalipse e os textos escatológicos do Evangelho, recobramos a esperança naquilo que verdadeiramente nos põe em pé, para testemunharmos nossa fé em Jesus, vencedor a
até da morte. Enquanto caminhamos, a gente vai vivendo a máxima do apóstolo Paulo. Alegrai-vos com a esperança, sede pacientes no sofrimento e perseverantes na oração. Um beijo no seu coração.